Então, a partir de agora, está sendo gravado. Quem for assistir a aula depois, então, né, vou iniciar a aula com uma boa tarde para vocês. Novamente, então, a gente vai falar sobre o sistema, continuar a falar sobre o sistema nervoso. Agora a gente vai falar sobre a fibra nervosa, que vai estar voltado um pouquinho mais para o sistema nervoso periféricos aí, que está ligado aos nervos, que vai fazer com que a gente consiga, então, né, sentir sensações e conseguir se locomover também, tá? Então tá muito ligado a essa parte, e a gente vai falar sobre essa anatomia, então, dessa fibra nervosa. Antes da gente começar a falar sobre isso, para a gente complementar a aula anterior e dar sequência à nossa aula, eu vou colocar um vídeo para vocês, tá? Que eu separei aqui do YouTube. Vocês só aguardem aqui para abrir o vídeo. Não está aparecendo que está gravando aí porque eu estou gravando pelo OBS, tá? E aí ele grava só os slides para a gente não precisar ver as aparências. Só um pouquinho aqui para começar o vídeo, eu vou iniciar o vídeo aqui e passar para vocês. Espera aí. Agora vai. Só me dá um feedback rápido aí se vai aparecer o som para vocês, tá? Apareceu. Seus nervos estão literalmente por todo lugar aqui. Começaremos pelos mais importantes, que percorrem sua coluna e cérebro. Esse aglomerado grosso de nervos é chamado de Sistema Nervoso Central, ou SNC. Ele é responsável por tudo o que você faz, desde respirar até ficar batendo com o dedo na lateral do seu smartphone enquanto aguarda até eu chegar no assunto. Quando um sinal chega, a reagir de acordo com a situação. Belisque-se agora. Sim, por favor, faça isso. Ai! O lugar que você acabou de beliscar tem muitos neurônios. Seus nervos estão literalmente por todo lugar aqui. Começaremos pelos mais importantes, que percorrem sua coluna e cérebro. Esse aglomerado grosso de nervos é chamado de Sistema Nervoso Central, ou SNC. Ele é responsável por tudo o que você faz, desde respirar até ficar batendo com o dedo na lateral do seu smartphone enquanto aguarda até eu chegar no assunto. Quando um sinal chega ao SNC no cérebro, vindo de qualquer parte do corpo, ele envia um comando de volta para reagir de acordo com a situação. Belisque-se agora. Sim, por favor, faça isso. Ai! O lugar que você acabou de beliscar tem muitos neurônios, como qualquer outro lugar do corpo. Não, eles não estão apenas na cabeça. Quando você pressionou a pele, eles se exaltaram e enviaram as informações sobre dor ao cérebro, que reagiu enviando uma mensagem de que doeu. Tudo isso aconteceu em menos de 1 milissegundo, mas o sinal viajou vários centímetros até lá e voltou. Agora vamos para a medula espinhal e fazer uma pequena experiência. Quando eu contar até 1, cortarei as conexões entre os neurônios aqui e você verá o que acontece. Pronto? 1. Viu? Você ficou mole da cintura para baixo e não consegue sentir nada nas pernas.
É porque o seu SNC não consegue achar onde elas estão. Ok, restaurando as conexões agora, não se preocupe. É por isso que o cérebro e a medula espinhal são naturalmente protegidos por ossos, o crânio e as vértebras. Dentro da coluna vertebral, há também o líquido cefalorraquidiano, uma substância fluida que protege os nervos, ajuda a conduzir melhor os sinais e elimina os resíduos. Tudo bem, agora vamos dar uma olhada mais de perto em todo o restante dos nervos, começando pelos da ponta dos dedos. Tudo que não é o SNC é chamado Sistema Nervoso Periférico, ou SNP. Você poderia, por gentileza, acenar com a mão agora? Obrigado. Você conseguiu fazer isso pois seu cérebro enviou conscientemente vários milhões de sinais para os nervos periféricos do ombro, antebraço, punho e mão. Juntos, eles fizeram um esforço em comum para levantar o braço, fixá-lo em uma determinada posição e acenar com a mão de um lado para o outro. E o responsável por esse esforço é o seu sistema nervoso voluntário ou somático. Suas sobrancelhas levantando com esse fato também são controladas pelos mesmos nervos. Você contou quantas respiradas deu enquanto ouvia minhas divagações? Ou quantas batidas seu coração deu? Não deveria. Essas coisas são reguladas pelo seu sistema nervoso vegetativo ou involuntário. Seu SNC envia sinais para a periferia e diz ao seu coração para bater, para o seu sistema respiratório deixar o ar entrar e sair e até para o seu intestino digerir os alimentos que você come. Agora expire todo o ar dos seus pulmões e prenda a respiração o máximo que puder. Tudo bem, isso levará algum tempo, então vamos rapidamente até o ponto em que você começa a querer respirar. Deixar o ar sair e prender a respiração são suas ações conscientes. Então é você quem diz ao seu cérebro para enviar sinais para os órgãos respiratórios. Mas quando você começa a ficar sem oxigênio, aí já é o seu cérebro dizendo para você parar de brincar. Ah, estou vendo que você está ficando com o rosto meio azulado. Já pode respirar, por favor. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. E agora farei algo pelo qual você terá que me perdoar. Ai, desculpe. Você deixou cair o telefone, pois eu enviei um pequeno choque por ele. O ponto é que você inconscientemente deixou o telefone cair assim que sentiu a dor. Quando eu pedi para você se beliscar, você ativou o seu sistema nervoso voluntário, de modo que esperava a dor e poderia continuar beliscando, se quisesse. Porém, como ocorreu um choque inesperado, seu sistema nervoso involuntário entrou em ação e fez com que você se afastasse da ameaça o mais rápido possível. Dito isto, seu instinto de autopreservação também é regulado pelos seus nervos. Seu corpo tentará se salvar do perigo, mesmo sem o seu consentimento. Hey, o que é essa irritação? Você precisa coçar agora. Obrigado. A coceira aparece quando há algo sobre ou embaixo da pele que não pertence a ela, como um inseto ou uma picada desses carinhas. Os nervos do local acendem como faróis e seu cérebro envia sinais para esse local. Mas quando você coça a irritação, sente duas coisas opostas ao mesmo tempo. Conscientemente, você sente alívio porque a coceira para. No nível inconsciente, porém, seu cérebro percebe o coçar como dor, desviando e mudando sua atenção da coceira para o arranhão. Basicamente, ao coçar, você faz seu cérebro acreditar que há coisas mais importantes a fazer do que prestar atenção na irritação. Sou eu que estou achando ou está um pouco quente demais aqui? Sim, vejo gotas de suor na sua testa. Quando a temperatura externa aumenta, o seu SNC reage à mudança. Bilhões de sinais passam por todo o seu corpo. As glândulas sudoríparas os recebem em um piscar de olhos e começam a trabalhar loucamente. O suor aparece na pele, refrescando-a. Eu recomendo baixar um pouco a temperatura do ar-condicionado. Obrigado. Ótimo. Agora você está tremendo. Seu cérebro está confuso, mas ainda está trabalhando rápido, reagindo à mudança das circunstâncias. Mais uma vez, ele envia bilhões de sinais para todos os neurônios em seus músculos, dizendo-lhes para começar a contrair o mais rápido possível. Ao fazer isso, eles criam atrito, e o atrito gera calor. A propósito, seu coração também bate mais rápido, bombeando sangue para seus membros, para evitar que congelem. Tudo isso faz você pensar que apertar o botão e aumentar a temperatura agora é a melhor ideia. E por falar no tema do pensamento, os neurônios também são responsáveis por ele. Por exemplo, esta é a sua primeira vez assistindo a este vídeo.
Você não tem como saber o que vou fazer ou dizer a seguir. Talvez eu possa rolar, ou simplesmente terminar o vídeo inteiro de repente. Agora, seu cérebro está criando as conexões neurais necessárias para você se lembrar do que está por vir. É por isso que você ainda está aqui comigo. Você quer saber. Mas assim que você assistir até o final, o interesse se acaba. Não importa o quão fascinante eu seja. Seu SNC criou conexões suficientes entre os neurônios e, se você recomeçar, eles dirão o que você deve esperar. Ainda assim, os caminhos são muito básicos. Um exemplo simples. O que eu disse exatamente no tempo de 3 minutos e 5 segundos do vídeo? Você não consegue se lembrar, pois suas conexões neurais não são fortes o suficiente para fornecer esses detalhes. Porém, quanto mais vezes você assiste, mais fortes e mais numerosas se tornam as conexões neurais. E, após várias tentativas, você poderá repetir o texto inteiro, palavra por palavra. O mesmo acontece quando você aprende alguma nova habilidade, como o andar de patins. No início, você não consegue mover nem mesmo um pé. Seu cérebro se depara com uma tarefa inusitada e está cheio de sinais que fica enviando para todos os lados. Você cai, mas depois se levanta e tenta mais uma vez. Desta vez, vários milhões de neurônios já estão conectados e seu SNC não perde tempo criando novas conexões. Você cai de novo, e de novo, e de novo. Mas toda vez que você se levanta e repete, seu cérebro se adapta cada vez mais. Até que finalmente, na sua 5ª, 10ª ou 50ª tentativa, você consegue andar. O cérebro captura o momento em que você para de cair e cria fortes conexões neurais para impedir que você repita seus erros anteriores. E em breve, com mais prática e conexões no seu SNC, você estará patinando como um profissional. E pensando em como conseguia ser tão desajeitado antes. No entanto, a melhor coisa sobre essas conexões é que elas nunca desaparecem completamente. Mesmo que você tenha aprendido a andar de patins quando era criança e depois não tenha andado por 10 anos, você levará apenas alguns minutos para se lembrar de como se fazia isso. Então, ei, se você tem medo de pegar aquela guitarra empoeirada pendurada na parede há anos, não tenha. Vá dedilhar as cordas e tudo voltará para você em um instante. Bem, talvez os calos não. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Muito didático esse videozinho, né? O que vocês acharam aí de interessante? Achei legal a questão das conexões que são criadas nunca, tipo, serem desgastadas, caírem em desuso. Como aprender a andar de bicicleta ou andar de moto, é algo que fica ali, permanece. Alguém mais que gostaria de contribuir? Mais ninguém? Vocês viram aí que durante o vídeo, quando ele falou que o nosso cérebro ele é condicionado? Então, por exemplo, eu nunca vou aprender isso, né? Nossa, esse conteúdo que o professor está passando é muito difícil. E aí você assiste 1, 2, 3 vezes, e dependendo da quantidade de vezes que você assistir, seu cérebro vai acabar decorando aquilo, né? E aí você vai conseguir até falar, às vezes, por exemplo, minha filha, ela assiste muito desenho repetido. E tem hora que antes dos atores lá falarem, né? Ela já sabe qual que vai ser a fala. Então ela acaba decorando, né? Ela já... Por quê? Essa repetição no cérebro aí acaba fazendo com que ele decore mais rápido, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês, essas aulas que são assíncronas, né? Vocês conseguem voltar a assistir o vídeo novamente, tá? Então, sem precisar fazer perguntas, né? E aí vocês conseguem, então, ficar retornando e ouvindo isso várias vezes. Uma outra coisa que eu gostei também nesse vídeo eu passei ele porque, né? A gente, por exemplo, durante os slides eu não consigo fazer todas essas animações aí pra vocês. E aí vocês... eu gosto
parte didática que ele mostra, né? Então, por exemplo, eu quero parar de respirar, né? Eu posso até parar, mas vai chegar uma hora que eu não vou conseguir segurar e meu sistema involuntário vai entrar em ação, tá? Então a gente viu aí várias coisas da aula anterior e dessa que a gente vai ver agora, essa quantidade de nervos que vai fazer com que eu sinta que esteja frio, que eu sinta que eu levei um, um beliscão ou que algum inseto me beliscou. Outra coisa, por exemplo, quem estava assistindo ao vídeo aí, a hora que ele falou do se coçar aí, não deu uma coceirinha em algum lugar do corpo? Quem teve essa sensação? Professor, Oi. falar que na hora que falou do frio, tô com o ar ligado, eu dei uma tremida, até dei um espirro aqui. Então, o vídeo influenciou bastante. Não, mas isso é legal porque é esse ponto que eu quero chegar com vocês, né? Às vezes a gente está passando despercebido pelas coisas e quando alguém fala, o nosso cérebro ele retorna, né? Ó, tô sentindo isso e não tava nem prestando atenção, né? Vou até trazer algum assunto que às vezes a maioria das pessoas assistem, né? Por exemplo, o BBB, né? Eu acho que a maioria assiste o BBB, quem não assiste, pelo menos ouve falar, porque até nas redes sociais aí é muito falado sobre o BBB. E não sei se vocês viram, por exemplo, quem já assistiu ou não, algumas provas lá que eles fazem, que é prova de resistência. E aí, quando eles estão na prova de resistência, sempre tem uma pessoa que fala bem assim: nossa, tá ficando muito frio aqui, né? Deu uma vontade de beber água. E aí depois eles acabam falando que fala isso para instigar a sede no outro, a vontade de ir no banheiro, para ver com que a outra pessoa saia mais rápido e eles ganhem a prova, né? Então a gente vê que involuntariamente, né, algumas coisas que a gente faz sem perceber, às vezes ela é introduzida porque algo chamou nossa atenção. Então, por exemplo, quando no vídeo falou de coceira, me deu vontade de coçar o bigode, me deu vontade de coçar a cabeça, me deu vontade de coçar o braço, porque falou em coceira, né? E a gente está condicionado a isso. Outra coisa que quando a gente vê essa base biológica para os processos psicológicos, parece que é tudo muito fácil, né, para a gente resolver todos os problemas psicológicos do mundo. Vocês aí que vão ser futuros psicólogos, não parece ser muito fácil falar, por exemplo, assim, a pessoa vai chegar em vocês e vai falar: então eu vim aqui porque eu sempre tenho a sensação que eu não vou conseguir fazer as coisas. E aí você fala: nada, é super fácil, sabe? A gente tem uma rede de nervos e neurônios que é só você fazer uma, duas, três, nem que você faça 50, dali ele vai aprender e vai achar super fácil. Não seria muito fácil a gente falar isso e a pessoa falar: ah, legal, não tinha pensado nisso, vou lá fazer 3, 4, 50 vezes e passou agora essa perturbação que eu tinha de não conseguir aprender as coisas, né? Não parece que é muito fácil isso? Ou vocês não acham? Quando pensa só num termo biológico, parece bem fácil mesmo, assim. Até aquela questão de que as pessoas às vezes acham que só um remédio, só alguma coisa assim estritamente fisiológica já resolve problemas psicológicos. Mas não é só isso que a gente está aprendendo. Então. Sim, não é só isso, mas a gente já tem aí uma boa base, né, para ver que por exemplo, os bons pensamentos vão conseguir nos auxiliar, né? E os maus pensamentos, eles vão auxiliar também em alguma coisa, né? Não pro bom, mas pro mal, porque quando a gente coloca na cabeça da gente que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, acaba não dando certo, né? Porque o nosso sistema nervoso, ele também vai entender que não adianta quantas vezes eu fizer, vai dar errado, então a gente vai acabar fazendo de qualquer jeito, tá? Então, isso aí a gente vê que está presente, então, nas nossas bases biológicas e nos nossos processos psicológicos, né?
E, por exemplo, quando a gente for ver lá no sistema endócrino, vocês vão ver a quantidade de hormônios que vão ajudar nessas funções do nosso corpo. Então, de felicidade, aí principalmente, né, de felicidade e de nervoso, né, que, por exemplo, as pessoas não conseguem despertar isso de forma natural para liberação, por exemplo, de hormônios no nosso corpo. E tem muitas coisas aí que estão ligadas, né, no nosso sistema nervoso. Tá? Então, dando continuidade então nessas partes dos nervos, lembrando então, voltando um pouquinho para o sistema nervoso periférico, esses nervos eles vão estar interligando aí tanto a nossa parte, principalmente aí a muscular, né, os nossos tecidos, com o sistema nervoso central. Porém, né, a maioria desses feixes nervosos aí, eles estarão no nosso sistema nervoso periférico. Tá? E eles vão fazer essa conexão de sistema nervoso central e periférico, conforme a gente viu lá no vídeo. Então, por exemplo, aconteceu um estímulo, você tropeçou em alguma coisa, numa pedrinha, no cantinho do sofá, né, que é o que mais acontece, sempre bate o dedinho, e a gente não demora muito tempo para sentir a dor, e essa dor ela ocorre na hora, né, ou seja, aqui, ó, nas próximas aulas a gente vai falar sobre o neurônio, né, como que ele é formado, aí, as etapas dele, como que ocorre essa sinapse, né? Então a gente está vendo da forma ampla para menos ampla, né? Então, por exemplo, a gente está vendo no macro para depois ir para o micro, e o neurônio ele vai estar no micro. Tá? Então esses neurônios eles vão fazer parte desses nervos. Tá? Então aqui a gente vê, por exemplo, como se fosse um neurônio só, chegando até aqui na medula espinhal. Mas não é só um neurônio, né? Então são vários neurônios aí dentro desses nervos, dentro dessas fibras nervosas, que vão conduzir então esse impulso até chegar no sistema nervoso central e retornar para o sistema nervoso periférico aí, onde ele tem essas terminações. Tá? Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre músculo também nas aulas seguintes. O João Gabriel levantou a mão, pode falar, João. Professor, essa relação do impulso nervoso tem muito a ver com o impacto ou tem mais relação com o dano que a gente sofre? Por exemplo, se eu quebro o dedo, vai ser a mesma dor caso eu não tivesse quebrado? Ou tem muito disso, por exemplo, o impulso sabe que eu quebrei o dedo ou não? Não, geralmente você vai sentir a dor, né? Então, inicialmente ele só vai falar que você bateu. Então, você vai sentir uma dor inicial, que pode ser uma dorzinha, né? Uma dorzona. Então, a gente tem sim diferentes tipos de dores, tá? O que o nosso sistema ele vai entender depois que quebrou, por exemplo, quebrou o osso, ou foi só uma batida. O que vai diferenciar nisso? A intensidade da dor e o tempo da dor, né? Então, quando você só teve uma batida, seu estímulo vai chegar, voltar, não quebrou nada, não precisou ir outras células, né? Eu acho que vocês viram isso na base, nos processos, nas bases biológicas processos 1, que a gente tem vários tipos de célula. Então, por exemplo, quebrou ou rasgou a pele, por exemplo, né? As plaquetas vão ter que fazer um tamponamento ali. Então, vai ser avisado o sistema nervoso central, manda para lá as plaquetas. E, lógico, quando isso acontecer, por exemplo, para tentar, né, parar então esse sangramento, enquanto tiver o sangramento, você vai estar sentindo dor, né? E isso devido ao quê? Para você tentar se recuperar. Logicamente, por exemplo, quando você está sentindo dor ainda e você viu que, por exemplo, teve um corte, o que você vai fazer? Você vai tentar tampar para fazer com que o sangue ele pare de correr. Então vai depender muito, né? Então a gente vai ter o primeiro estímulo, que vai ser o mais rápido, que é esse impulso nervoso pela dor inicial, e depois a gente vai ter outros estímulos, dependendo da gravidade, então, que ocorreu aí no tecido, tá? Então são estímulos diferentes que são produzidos no nosso corpo. Ficou claro? Aham. Tá? Que eu lembrei de quando eu quebrei o dedo uma vez, eu achei que eu só tinha torcido. Aí eu fiquei uma semana com o dedo pendurado quebrado, achando que só tava torcido. Mas você sentia dor, né? Às vezes, quando Sim. mexia ele, né? Então, aí essa continuação da dor aí, ela vai servir porque vai começar
a produzir estímulos inflamatórios onde você quebrou, ou, por exemplo, onde teve um corte, e isso vai fazer com que seu sistema te avise, né, posteriormente, lógico, porque só de você bater um dedo não vai significar que vai correr um monte de plaqueta para aquele lugar, um monte de macrófago, né, um monte de linfócitos. Então, esse segundo estímulo aí, ele vai só ser feito caso ocorra uma lesão maior no tecido. Tá? Esses nervos, eles podem ter funcionalidade mista, ou seja, né, ao mesmo tempo que vai, ele retorna, ou eles podem ter também apenas estímulos de via únicas, tá? Mas aí a gente tem muitas funcionalidades mistas dentro desses nervos que vão percorrer o nosso corpo. A maioria que é essa mielínica, a gente vai ver então quando a gente vai falando dos neurônios, sobre a baía de mielina, tá? Então a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, essas bainhas conjuntivas que constituem um nervo, elas vão conferir grande resistência aos nervos, vai ser mais espessas nos neurônios superficiais, né? Justamente por causa desses machucados que a gente vai geralmente vai ocorrer mais nas partes superficiais. E eles terão 3 camadas, que é a epineuro, que vai envolver todo o nervo, o perineuro, que vai envolver os feixes, e o endoneuro, que vai envolver as fibras. Tá? Dentro dos nervos também vai ter uma grande vascularização, que ela vai ser extensa, em muitas anastomoses, que são ligações que ocorrem entre os vasos sanguíneos, e elas também serão de forma longitudinal, chamada de pés vasculares, né, onde esse nervo ele vai ocorrer, na maioria das vezes, de forma longitudinal, juntamente com a fibra nervosa. Permite a retirada de até 15 centímetros da epineuro sem lesão. Tá? Então, essa vascularização aqui, mesmo que ocorra perda de 15 centímetros, ela ainda consegue fazer uma regeneração, isso na epineuro, tá? Que é a camada mais externa, sem ocorrer lesão que cause maiores prejuízos, então, para a fibra nervosa. Aqui a gente vê, então, né, então, por exemplo, como os vasos sanguíneos eles estão dispostos aqui, e aqui as nossas fibras nervosas, que logicamente elas não vão ter apenas uma, então a gente vai ter aqui essa camada que é externa, que é essa aqui que pode causar alguma lesão de até 15 centímetros de forma longitudinal, tá? Que não vai ocorrer tanto problema na fibra nervosa. Dentro dela, então, vai ter essa quantidade de tecido conjuntivo, né? E dentro desse tecido conjuntivo, então, vai ter os espaços linfáticos, as artérias e as veias. E vai ter, então, essa outra camada de feixes aqui de nervos, né? E aí ele vai ter essa segunda proteção, que é a perineuro. E aí, por último, vai ter a endoneuro, que vai envolver, então, aqui, ó, os axônios dos neurônios, tá? Então, tem uma proteção do neurônio, e aí vai ter uma segunda proteção aqui, e a terceira proteção do neurônio, né? Tudo isso, então, é para proteger os neurônios, que vai fazer com que esse estímulo, né, esse impulso passe tanto da parte motora nossa ao cérebro, né, quanto do cérebro para a parte motora. O trajeto dos nervos, então eles terão bifurcações e anastomoses, que é um ligamento de um para o outro. Essas anastomoses elas podem formar plexos, ou seja, coisas mais complexas, e terminações nervosas. E essas aqui, né, esses plexos e terminações nervosas, elas porém podem ser falsas, porque dentro desses plexos e terminações podem não ser as terminações mesmos,
e sim um reagrupamento de fibras para constituir dois nervos ou destacamento para formar outro nervo, tá? Então pode ser apenas uma bifurcação onde terão esses plexos aqui, que seria uma terminação nervosa, por exemplo, como se você fosse numa rua e a rua tivesse fim, só que tem como virar para a direita e para a esquerda ainda, né? Essa rua reta, ela acaba. Então, é uma terminação falsa, né? Então, você vai, a rua, ela acaba de forma reta, né? Para frente. Mas, consequentemente, você pode virar para um lado ou para o outro. Então, é uma terminação falsa. As localizações dos nervos. Então, ele pode ter origem real e aparente. Então, a origem real vai ser lá ao redor do corpo do neurônio. E a aparente, ela vai ser emergência no sistema nervoso central ou no esqueleto. Tá? Então, ao redor do neurônio, como a gente viu, que tem endoneuro lá, que começa o envolvimento dentro do neurônio, ao redor do neurônio, vai ser a origem real. E a origem aparente vai ser as que vai estarem ligadas lá no sistema nervoso central ou no sistema esquelético. A condução nervosa. Então a gente vai ter os dois tipos de condução, que é a aferente e a eferente. Alguém lembra aí qual que é a diferença dessas duas, a aferente e a eferente? Um traz e o outro leva a informação. Isso. Qual que traz, qual que leva para onde? A aferente leva a informação dos órgãos para o sistema nervoso e a eferente leva do sistema nervoso central para os órgãos motores, eu acho. Isso mesmo, tá? O aferente, então, vai levar o impulso para o cérebro, no sistema nervoso central, e o eferente ele vai levar do sistema nervoso central, então, para as outras partes do nosso corpo. E aí o aferente, então, ele vai ter esses neurônios com prolongamentos, que podem ser periféricos ou centrais, e dentro desse aferente ele pode fazer dois tipos de condução nervosa, que a gente vê aqui, ó, periférico, que fala de centrípeta, e a central, que é a centrífuga, tá? O que é esse centrípeta e centrífuga? Né? Quando a gente fala em centrípeta e centrífuga, a gente geralmente lembra lá na física, né? A centrípeta é quando tem a força que vai, por exemplo, de um círculo para dentro do círculo, né? Então, para o meio. E a centrífuga, ela leva a força, então, para a periferia desse círculo, tá? Então, nesse sistema periférico, então, ele vai trazer as informações para dentro e no central ele vai levar as informações para fora, tá? Isso dentro do sistema aferente no sistema nervoso central. E o eferente, que vai ser o que vai levar, então, somente para um lado, então ele só vai levar de forma centrífuga, que é de dentro para fora, tá? Então, essas duas formas de condução nervosa. Passou 2. A velocidade da condução, então, vai depender do calibre da fibra. A gente tem 3 tipos. A gente viu aqui, ó, 120 metros por segundo, tá? E aí vai de 1 a 120 metros por segundo. Então vai depender muito aí do calibre da fibra para conduzir, então, esses impulsos. Tem 3 grupos principais, que são os nervos mistos, que eles podem se dividir em alfa, beta e gama. Os pré-ganglionares e os pós-ganglionares e nociceptoras, tá? Esses grupos aqui, eles vão depender onde eles estão localizados, e eles vão servir, então, para condução diferenciadas. Por exemplo, eu choquei meu pé, ou eu pisei em algo quente, eu tenho que retirar. Ou, por exemplo, nos ganglionares aqui, entrou uma bactéria no nosso corpo e chegou lá nos nossos gânglios, onde eles vão fazer, por exemplo, uma peneiração, né, no nosso sangue. Eles viram que tinha um agente infeccioso, tá? Então, eles terão que conduzir isso para o sistema nervoso central para mandar as nossas células de defesa para aquele local.
né? E consequentemente tem os pós-ganglionares e esse nociceptoras aqui, que vai ser, por exemplo, nesse pré-ganglionares aqui, mandou as células de defesa, mas mesmo assim o agente infeccioso ele conseguiu passar e agora está com infecção muito grande no sangue, né? A parte nociva agora pode levar à morte. Então ele vai levar a informação do mesmo jeito através dos nervos, tá? Então a gente tem essas diferenciações na velocidade da condução. Então, por exemplo, eu só cortei a pele, né? Ele já não vai mandar lá linfócitos, macrófagos, de forma com que você não teve agente infeccioso entrando ali. Então, são grupos diferentes de nervos para fazer essa informação ao sistema nervoso central. Quando a gente tem uma lesão nervosa, isso aqui é bastante interessante porque a gente tem milhares de neurônios aí no nosso corpo. E por vários tempos, né, foi informado que os neurônios não conseguiam realizar mitose e se multiplicar no nosso corpo, né? Porém, partes dele conseguem se regenerar e alguns conseguem fazer sim mitose, tá? Então, alguns conseguem se duplicar, outros não. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela teve alguma lesão no sistema nervoso central e ela perde os movimentos da perna, por exemplo, na maioria das vezes é irreversível, né? E logicamente, né, às vezes quando a gente tem alguma queda que fica inchado, parte desse neurônio ele pode ser destruído, porém ele consegue se reorganizar novamente, vai ter esse crescimento desses cones aqui, a gente vai ver todas essas partes do neurônio na próxima aula, e ele consegue então retornar esse impulso nervoso aí para a fibra muscular, tá? Isso aqui a gente falou na aula anterior, que a gente falou então sobre o tato. O tato, então, quando a gente sente então todas essas sensações de frio, calor, né, batia em algum lugar, dor, ele vai pegar então as informações pela via aferente para mandar para o sistema nervoso central, e ele vai ter as terminações nervosas que vão voltar para aquele local, né, a informação que vai ser a terminação nervosa eferente. Mais para frente a gente vai voltar nessa figura aqui, ó. Mas a gente tem então as terminações nervosas que são em formas de corpúsculo, tá vendo? Elas são mais fechadas. E a gente vai ter as terminações nervosas livres, tá? Onde uma vai levar e a outra vai receber a informação. A terminação nervosa eferente vai ser essa, ó, que vai ter essas ramificações, retornando aqui então, ó, essa terminação nervosa livre aqui ela vai ser eferente, e a aferente vai ser essas partes dos nossa, eu ia falar outro nome aqui, corpúsculo, eu ia falar molusco. Nada a ver com a aula, né? Tá lá em invertebrados, tá? Corpúsculo. Então, ó, o nervo ele vem, encosta-se no músculo, e aí ele vai ter a placa motora e ele vai passar essas terminações. Então aí aqui a gente tem a junção neuromuscular, que é a parte nervosa para a parte muscular. Quando um nervo ele é comprometido, né, um nervo de grande calibre, ele vai prejudicar apenas o membro onde ele está ligado, tá? Ele não vai, por exemplo, alguém falou do dedo aí? Quem que quebrou o dedo? Foi o João que tinha quebrado o dedo? Sim, foi João. Foi o João, né? Então, por exemplo, o João quebrou o dedo. Ele quebrou o dedo e atingiu somente a parte óssea. Tranquilo, o sistema nervoso dele
assim que o tecido ósseo se regenerar, ele vai conseguir mexer o dedo facilmente, tá? Diferente, por exemplo, se nesse quebrar o dedo aí, ele tivesse estragado a fibra nervosa do dedo, né? Consequentemente, né, mesmo que recuperando o osso, o dedo dele não mexeria, né? Porque a fibra nervosa aí de grande calibre para o dedo, ela estaria rompida. Isso aí é mais difícil de se recuperar, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que caiu de moto. Quando chegou ao hospital, ela estava com uma fratura no braço. E aí, inicialmente, eles fizeram a cirurgia para recuperação, então, do osso. E após ela se recuperar da cirurgia, ela viu que ela não estava conseguindo mexer o braço tranquilamente, né? Quando ela voltou ao médico, que foram fazer ressonância, tomografia, viram que tinha sido rompido aí 2 nervos do braço dela, então ela não estava conseguindo mexer o braço, e aí ela teve que fazer algumas cirurgias. Já passou por uma e vai ter que precisar passar por mais 2, e mesmo passando por todas essas cirurgias, o médico já falou para ela que ela consegue retornar os movimentos do braço em apenas 70%, porque foi lesionado aí algumas fibras que não conseguiam ser recuperadas, tá? Então essas terminações nervosas, elas vão favorecer isso aí na junção, né, músculo e terminação nervosa. Aqui a gente tem então uma vértebra, e essa raiz ela vai estar ligada então ao sistema nervoso central, onde a gente lembra lá que nesse caso aqui vai ser ao contrário, onde a gente tem a substância cinzenta por dentro, a substância branca por fora, e aí esses nervos eles vão ligar aqui nessas raízes do nervo, né, vão se ligar ao sistema nervoso central dentro da vértebra. O trajeto dos nervos espinhais é geralmente o caminho mais curto, então ele sempre vai fazer com que o nervo fique de forma mais curta, tá? Não, ele não vai dar, por exemplo, o nervo ele vai sair de um dedo, vai dar a volta pelas costas, chegar lá na perna e retornar pro sistema nervoso central. Então ele vai fazer com que fique de forma mais curta para ele chegar no sistema nervoso central. A gente tem aqui os ramos dorsais menores que os ventrais. O dorso, então, né, a gente tem a parte das costas, ventral a parte da frente. A gente tem exceção aí nas primeiras vértebras cervicais, da primeira até a terceira vértebra cervicais. Então os ramos dorsais eles invertem, né? Os ramos dorsais aí dos nervos eles são maiores que os ventrais, só nas 3 primeiras vértebras cervicais. Os ramos ventrais eles são unissegmentares. Aí aqui a gente tem os neurônios intercostais, que vai ter disposição metamérica da fase do desenvolvimento. Essa metameria aqui é quando a gente é dividido em partes, tá? Então a gente vai ver que esses intercostais, a gente vai ter nervos que vai definir, por exemplo, a parte dos membros superiores, a parte do tronco, a parte abdominal e assim sucessivamente, tá? E a gente tem aqui os plurissegmentados, que são chamados os plexos aí, que eles fazem esses cruzamentos aí, vão trocar as fibras. Nessa parte de dermátomo, denominado pela raiz que o inerva. Então, como eu falei para vocês aí, o nosso segmento, né, lá desde a nossa formação, ela vai ser direcionada por partes do nosso sistema nervoso central e, consequentemente, elas serão medidas pelas vértebras da nossa coluna vertebral, que estão encapsulando, né, formando então essa proteção do sistema nervoso central. Então, por exemplo, a gente tem aqui os que saem da parte do cérebro, que vão comandar então aqui a parte dermato, né? Tem a divisão oftálmica, que é essa parte aqui próximo então ao olho, nariz. Vai ter essa aqui
do maxilar superior e tem essa parte da mandíbula aqui, que é do maxilar inferior, tá? Alguém já arrancou, por exemplo, o dente do siso? Já? Já. Quase não vi. É, e geralmente quando a gente arranca o dente do siso, ele está muito ligado, então, a esses nervos que está nessa parte do maxilar, principalmente aqui da mandibular. Então, por exemplo, quando eu fui arrancar, a raiz do meu dente, ele estava chegando ao nervo, né, aqui dessa parte do sistema mandibular. Eu fui num dentista, que eu acho que ele estava aprendendo a arrancar dentes. E foi aí que eu acabei me ferrando, né? Desculpa a palavra. Mas eu fiquei 3 horas para arrancar 2 dentes. E ele não via que o dente estava pegando no nervo. E ele ficava puxando o dente não saía. Ele teve que chamar outro dentista. O dentista veio, não conseguiu arrancar, chamou o terceiro dentista. O dentista viu que estava pegando no nervo, conseguiu quebrar o dente naquela parte e conseguiu retirar o dente. Lógico, né? Como ele ficou puxando, eu fiquei com o meu rosto uns 3 dedos assim maior de inchado. E eu não estava conseguindo nem abrir a minha boca, que é a parte de baixo, porque ele conseguiu machucar essa parte do nervo que liga então aqui na mandíbula, tá? Então, às vezes a gente vai pensando que uma coisa não está ligada à outra, né? E isso, de forma psicológica, me afetou bastante. Por quê? Eu fiquei lá 3 horas com a boca aberta, né? Senti bastante dificuldade de ficar com a boca aberta, machucou a minha boca. E eu precisava tirar um outro dente do siso que ele marcou para eu retornar em um outro dia. Voltei depois de um mês que eu tinha recuperado, né? Lógico que eu já marquei com outra dentista. Porém, eu fiquei tão nervoso que ela aplicou 5 ampolinhas de anestesia no meu dente aí, no decorrer de aproximadamente 20 minutos e não anestesiava. Porque o meu sistema nervoso ficou tão afetado que o central, né, aquela parte onde guarda as memórias da gente, não anestesiava. E isso é algo bastante engraçado, né? A adrenalina no meu corpo estava sobressaindo sobre a anestesia. Alguém vai falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu lembro que eu fiquei meio que com uma dor fantasma, tipo, eu nem tô dente mais, mas eu meio que sentia como se eu estivesse mexendo nele, nervoso. Porque estava chegando no sistema nervoso, né? Sim. Na fibra nervosa. E aí a dor, ela começa a ficar insuportável quando chega, então, na fibra nervosa. Tá? Então a gente vê que, por exemplo, a gente tem os nervos que saem da parte dermatocervicais, que então a gente vê que desde a parte do pescoço até a começar no tórax. Aí a gente tem as fibras nervosas, que são as torácicas, que elas enervam então até aqui, até uma parte do braço. E tem as outras aqui, que vão ser as lombares, que vai pegar então a parte da lombar e a parte frontal da perna. E tem as sacros aqui então, que vai pegar aqui o finalzinho da coluna vertebral e a parte posterior da perna, tá? Então cada um vai ser responsável em conduzir esses estímulos nervosos aí para a parte do corpo, tá? E aí a parte da sacro, ela se divide aqui também para a parte genital, tá? Então dependendo do local onde a gente, por exemplo, vamos falar em dor, né? Sentiria a dor, ela vai ser captada por um nervo diferente, ela vai estar ligada então na sua porção mais próxima, tá? Como a gente viu. Então, a porção mais próxima do sistema nervoso central. Então, essa parte aqui ela é mais próxima da cervical, essa aqui da torácica, essa da lombar e assim sucessivamente. Esse campo radicular motor aqui, quando a gente fala em mio, a gente fala em músculo, então é os que estão ligados aos músculos. Eles podem estar também radiculares, que vão ser os intercostais, e vão ter também os plexos, que vai ter
plurirradicularidades aí. Então ela vai ter na unidade motora um neurônio motor, mais todas as fibras musculares inervadas por ele. Então ele que vai receber primeiro, então, lá no músculo, né, um neurônio que vai receber essa informação e depois vai passar por todas as fibras inervadas por ele até chegar então ao sistema nervoso central. Vocês querem dar uma pausa de 5 minutos? Posso continuar? Tá tranquilo? Vamos dar uma pausa, pô. Uma pausinha de 5 minutos? É Tá. isso. Então agora são 14h33. Podemos retornar daqui 5 minutos, então 14h38, tá? Podem ir lá tomar água, ir no banheiro.
Retornando, tá, pessoal? Então, dando continuidade, então, a gente vai ter os nervos que, dentro do sistema nervoso periférico aí, a gente vai ter os nervos tanto que vão estar ligados lá na parte do crânio, quanto nas espinhas. Os nervos espinhais, então, eles saem dos pares da medula pelos espaços intervertebrais, como a gente até viu. O homem, então, ele vai ter em torno de 8 cervicais, os nervos, 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de torácicos, lombares e as sacrais aqui, ainda tem 2 no cóccix. Tá? Aí a gente tem a comparação aqui com bovino, equino e cães, a quantidade aí que vão se diferenciando, justamente pela quantidade diferente que a gente tem aí de vértebras dentro dos outros animais. Aqui a gente vê então essa distribuição, onde a gente vê aqui os 8 que saem dentro das vértebras cervicais. Tem as da torácica aqui representada em azul. Tem a lombar, essa vermelha aqui. E tem a do finalzinho aqui, que elas vão ser as sacrais e cóccixes. Essa imagem então é muito parecida com o que a gente viu lá, onde são formadas essas raízes dorso-ventral que formam o tronco, né, e saem pelas essas partes intervertebrais. A gente vê então, ó, por exemplo, que tem dentro de um nervo, a gente tem a parte do neurônio que é aferente e tem a que é eferente, tá? Então, por exemplo, aqui é onde vai mandar as informações então para o cérebro e ela vai retornar por outra parte do neurônio através do sistema nervoso central. Os componentes sensoriais, então, essas fibras aferentes somáticas, elas vão ser de duas formas, então, heteroceptivas, que vão captar aí temperatura, dor, pressão e tato, e a proprioceptivas, que vão ser as conscientes, que vai ser a sensação de posição e movimento de uma parte do corpo, e as inconscientes, aí, que vai ser regulação reflexa das atividades do cerebelo e o reflexo miomático. E também vai ter as fibras que são aferentes viscerais, que vão ter impulsos sensitivos das vísceras, e isso aqui vai estar então no nosso sistema involuntário. Dentro dos componentes motores, as fibras eferentes somáticas, elas vão para o músculo estriado esquelético, e as viscerais aqui, elas são as fibras autônomas, que vão para as fibras musculares cardíacas, do liso e das glandulares, tá? Então, por exemplo, o músculo que vai empurrar, por exemplo, o nosso alimento, tá? Então vai estar tudo aqui dentro dessas eferentes viscerais, e das somáticas aqui, o esquelético, que a gente consegue se locomover. Então, quero levantar meu braço, quero abaixar meu braço, eu quero levantar da cadeira, eu quero abaixar da cadeira. Então, tudo isso vai estar em fibras diferentes. A funcionalidade dos nervos aqui, isso que a gente viu aqui, ele está dessa forma, que talvez fique melhor para a gente visualizar. As fibras aferentes, elas são divididas em somáticas e viscerais. As somáticas, então, elas são divididas em dois tipos, que é esteroceptivas e as proprioceptivas. As heteroceptivas vai ter dor, temperatura, pressão e tato, e as proprioceptivas conscientes e inconscientes. E nas fibras eferentes vão ter também as somáticas e as viscerais. Então, lembrando aí, ó, vai mandar informação para o cérebro e vai receber informação do cérebro, tá? Então, ao receber informações do cérebro, elas também serão divididas em somáticas e viscerais.
músculo estriado esquelético, que é o que a gente vai conseguir locomover de forma voluntária, e as viscerais aí que a gente não vai conseguir locomover, mexer de forma voluntária, e sim de forma involuntária. Os nervos cranianos são os que fazem conexão com o encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Esses nervos sensoriais ou motores, eles servem à pele, músculos da cabeça e órgãos especiais dos sentidos. Então a gente terminou a aula anterior falando sobre os sentidos e a gente vê que o sistema nervoso ele está muito ligado então aos sentidos. E dentro dos nervos cranianos eles são divididos em 12 pares. E aqui a gente vê então como que eles são divididos aqui na parte dos nervos cranianos. Então, por exemplo, ó, a gente vê, por exemplo, esse nervo olfativo, que ele só vai em direção ao cérebro, né? Então ele é aferente. A gente tem aqui, por exemplo, dos olhos, 3 pares, onde a gente tem o nervo que ele esse azulzinho aqui é o aferente e esse vermelhinho é o eferente, tá? Então eles vão mostrando aqui o sentido, né, que vai passar esses impulsos nervosos. Tem aqui a parte do músculo, né, da nossa cabeça. Aqui também, e assim sucessivamente, então, referente aos que estão ligados aqui, por exemplo, na parte do maxilar, na parte do pescoço, né, a parte coclear aqui do ouvido, tá? Então, todos eles estarão ligados aí aos nossos sentidos da cabeça. Ai, que susto. Alguém vai falar alguma coisa? Não, foi sem querer. Ah, veio um susto, tava todo mundo quietinho e de repente fez um barulho. Às vezes eu acho que tá pegando fogo, vai explodir o fone de ouvido. Aí dentro dos cranianos, eles são divididos em componentes sensoriais e motores, e eles também vão estar divididos em aferentes e os eferentes, tá? Então aqui, dentro dos aferentes somáticos, eles serão os gerais, que também vai passar por essa parte de dor, pressão e frio, né, temperatura, e vai ter os especiais aí que vão levar para visão e para audição. Também nas aferentes viscerais, que vai ter os gerais, que vai ser para sensibilidade visceral, e vai ter os especiais, que vai servir para gustação e olfatação. E vai ter também os nervos aí, as fibras nervosas, que são dos componentes motores. Vai ter as fibras eferentes somáticas, para as musculares em geral, e para as fibras eferentes viscerais, que vai ter gerais, para o sistema nervoso autônomo, que é referente aí ao que a gente não consegue fazer de forma voluntária, né? Então isso aqui, o autônomo, é de forma involuntária, que vai estar nos músculos lisos e glândulas, e os especiais aí que vão estar na musculatura da laringe e da faringe. Opa, pulou aqui. Aqui a gente tem então os nervos, né, que vão estar ligados aí à nossa parte do crânio, e aqui as funções deles, tá? Então o olfatório está na parte sensitiva, aqui ele fala, né? Então, parte sensitiva, parte motora. Esse aqui vai ser mista, motora, mista, sensitiva, mista, motora, tá? Então, e aqui são as funções, por exemplo, aqui, ó, esse facial, ele vai ser mista, então ele vai ter o controle dos músculos faciais. Então, quando a gente faz a mímica facial, levanta a sobrancelha, né? A gente consegue perceber, então, por exemplo, isso que eu falo para vocês, né? A maior dificuldade do professor na aula virtual é conseguir perceber se o aluno ele está fazendo essa mímica facial aí, por exemplo, para se a aula está muito chata, se está cansativa, se ele não está entendendo nada ou se ele está entendendo tudo. Então a gente consegue fazer esse controle, né? E a percepção gustativa no terço anterior da língua ele também vem
por essa parte facial. Então ele tem tanto a parte motora quanto a parte sensitiva. Tá? Então aqui são todos os nervos cranianos com as suas devidas funções. A maioria faz conexão com o tronco encefálico, exceto então aqui o olfatório, que vai se ligar direto ao telencéfalo, e o óptico, que vai se ligar direto ao diencéfalo. As terminações nervosas sensitivas, aquela imagem novamente, como eu falei para vocês, então elas vão ser classificadas, as sensitivas, em livres e encapsuladas. As livres, então, vai ter essa percepção e sensação de dor, e vai ter as encapsuladas, que vai ser essas aqui que eu falei para vocês, que vai ter então essa parte de tato, pressão na pele das mãos, tá? Então essa aqui, essa primeira que está falando de tato, pressão, ela vai ser a que vai levar através desse corpúsculo aqui, ó, de Mencier, que é esse encapsulado aqui. Deixa eu ver o outro que ele está falando aqui, ó, o corpúsculo de Walter Passy. Esse outro aqui embaixo. Então vai ser dividido então nessas livres e nas encapsuladas. Cada um vai ter uma função diferente, então, dentro uma função diferente, então, dentro dessas percepções. Aqui a gente continua, então, nas terminações especiais, estrutura de morfologia mais complexas, que fazem parte de órgãos especiais, dos sentidos localizados na cabeça. Então, a gente tem os botões gustativos na língua, a gente tem o órgão de corte que está lá na parte da audição, mácula estática e crista ambular, que vai estar também lá na parte da audição, que vai nos auxiliar na parte do equilíbrio. Vai ter os cones e os bastonetes, que vão estar ligados lá no nosso olho, que vai ajudar na nossa visão. E a gente também vai ter os receptores olfativos, que também vai estar na parte do olfato, né, que não está mostrando aqui, mas que vai estar aqui próximo, então, a boca aqui na narina. Essas aí são as terminações nervosas, que são as especiais. E as motoras, a gente vai ter as somáticas, que vão terminar aí nos músculos estriado esquelético, que vai ter os movimentos voluntários, e os que vão terminar nos músculos lisos, cardíacos e glândulas, que são do sistema nervoso autônomo, tá? Então, tem essas diferenciações nos que são sensitivos e nos motores, tá? O que a gente consegue mexer e o que a gente consegue apenas perceber alguma sensação. Esse arco reflexo é uma resposta do sistema nervoso a um estímulo, qualitativamente invariável, involuntária, de importância fundamental para a postura e locomoção do animal, para examinar clinicamente o sistema nervoso. Então, é a unidade fisiológica do sistema nervoso, e aí a gente vai ter alguns componentes básicos desses arcos reflexos. Então, contém 5 componentes, que vão ser o receptor, que vão captar alguma energia ambiental e vão transformar em potencial de ação. Tem o nervo sensorial, então, que vai conduzir então esse potencial de ação do receptor até a sinapse do sistema nervoso central, que vai entrar na medula pela raiz dorsal, como a gente viu na parte da raiz lá, na parte aferente. Terceiro, vai ter a sinapse, que a gente também vai falar nas próximas aulas, podendo ser então monossimpática ou polissempática. Vai ter o nervo motor, que vai conduzir esse potencial de ação do sistema nervoso central para o órgão efetuador, saindo da medula pela raiz ventral. Aqui a gente já vai ter o nervo eferente. E a gente tem o órgão-alvo efetuador, que novamente vai ser o músculo, né, que vai ser o último componente. A gente vê várias coisas aqui que fazem parte então dessa fisiologia,
parece que demora demais, mas é algo que ocorre, por isso que é um impulso nervoso, né? É como a gente vê, por exemplo, como fosse eletricidade. Ele vai passar essas informações de forma muito rápida. A classificação dos nossos reflexos, então, ele pode ser reflexo segmentar, monossimpático ou simples. Então, por exemplo, percorre um único segmento do sistema nervoso central. Então, ele não vai precisar passar por vários. Então, a gente tem o reflexo patelar, quando, por exemplo, bate na patela, e o reflexo miotático, então, referente aos músculos. E tem um reflexo aqui que é o polissimpático, que ele vai percorrer, então, múltiplos segmentos do sistema nervoso central, até, então, fazer a ação na parte do órgão. Tá? Então, essa aqui vai ter a propriocepção consciente. Então, por exemplo, quando a gente... Como que eu vou falar aqui para vocês? Eles, por exemplo, né? Eu tô, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui de analogia, tá? Vou tentar fazer com vocês. Então, por exemplo, o que vocês estão vendo aí na frente de vocês agora? Slide. Tá, os slides, e aí vocês estão vendo através de um computador, né? Sim. Tá, e aí vocês estão utilizando um sentido de vocês, que é a visão, para vocês saberem onde que o computador e os slides estão, né? Agora, por exemplo, eu falo para vocês, toque no computador. Vocês vão vir aqui e vão tocar no computador utilizando, então, esse reflexo de propriocepção consciente, porque você está vendo o computador. A gente também pode utilizar essa propriocepção consciente. Por exemplo, agora eu vou falar para vocês, feche o olho e toque no computador. Vocês vão conseguir fechar o olho e tocar no computador? Sim, porque a gente já sabe onde ele está. Porque vocês já sabem onde está de forma consciente, tá? E aí, um outro exemplo para a gente fazer, que a gente consegue fazer isso muito fácil, é, por exemplo, feche o olho e toque na cabeça. Você já sabe onde está a sua cabeça. Feche o olho e pegue no seu dedo do pé, o dedão, o dedinho. Você vai conseguir fazer isso de forma muito fácil, tá? Então, esses são os reflexos que a gente tem aí de polissináptico, que vai fazer com que você consiga fazer esse reflexo já consciente, né? Você já sabe onde ele está e você já vai de forma muito fácil, tá? Geralmente, por exemplo, essa apropriação consciente aí é muito utilizada, por exemplo, as pessoas que são cegas, tá? Então, ela vai ter essa apuração na propriocepção dela consciente. Tá? Tem alguém com o áudio ligado que quer fazer algum comentário? Não, eu tinha ligado para responder isso aqui. Eu esqueci de desligar, perdão. Ah, tá. A outra coisa, por exemplo, esse reflexo de retirada, por exemplo, você está andando descalço e de repente você pisou em cima de um espinho, né? Qual que vai ser, então, o seu reflexo de retirada? É retirar o pé de cima do espinho, né? Não ficar ali com o pé em cima do espinho, até demorar, né? Imagina se esse espinho continuar machucando sua perna. Então, o reflexo vai ser de retirada. Esse reflexo de coçar do cão é o mesmo que vem pra gente, a gente viu naquele vídeo. Então, por exemplo, o inseto vai lá, picou, e consequentemente você vai lá, intenção de coçar para retirar o objeto, né? Ou o que está levando aquele corpo estranho na pele para retirada. Então, tudo isso então vai estar interligado do sensor da pele, então,
com o sistema nervoso central e ele retornará então através do neurônio motor. A gente vai ter também os reflexos bulbares, que vão trazer os nossos reflexos respiratórios, vasos motores, cardiomotores, vão ter os medulares também, que vão tem os próprios receptivos aqui também, que originam de receptores nos músculos e tendões, e os esteroreceptivos, que originam de receptores cutâneos, geralmente derivados da pressão e dor. Aqui a gente está chegando no final, tem um outro vídeo aqui, para a gente encerrar a aula. Vocês gostariam que eu enviasse, eu já vou postar isso aqui agora lá no Ava, né? Mas vocês gostariam que eu enviasse o link para vocês assistirem sozinho, ou eu gostaria de assistir para comentar no final? É bem parecido com o primeiro, tá? Em torno de 8 minutos. É para responder. Podem responder. Vocês querem já encerrar a aula e vocês assistem aí na casa de vocês? Ou a gente pode assistir junto e ainda comentar? Eu prefiro assistir junto. Tá, então já vamos iniciar aqui, tá? Esse aqui também vai auxiliar nessa aula de agora e nas próximas aulas, tá? Quando a gente for falar de neurônio e sinapse. Vou abrir aqui, já vou desligar o meu microfone, né? E aí vocês podem falar alguma coisa, né? Que eu respondo pelo... Desligar meu áudio. Você quer ter um lucro considerável com uma... Só um minutinho que eu tô colocando o áudio, o vídeo. Você sabia que cada vez... que assiste a um novo vídeo, isso é possível graças ao supercomputador mais poderoso do mundo? E eu não estou falando do seu laptop ou celular aqui. Estou me referindo ao seu próprio cérebro. Vamos fazer uma jornada dentro dele para descobrir como ele funciona. Mas primeiro, precisarei de um equipamento adequado. Esta máquina aqui vai... Ei, o quê? Ai, meu Deus, parece que eu me transformei em uma onda sonora. Ah, bem, o que quer que seja, desde que funcione. E esse aí é o meu amigo. Então, iremos ver o que acontece no cérebro dele. Interessante.
O ouvido externo capta a onda sonora e a jornada começa. Está bem apertado aqui no canal auditivo. Deixa eu me espremer. Aqui vamos nós! Próxima parada, o tímpano. Ele tem cerca da metade do tamanho de uma moeda de 10 centavos. O que foi aquilo? O tímpano começou a vibrar. Eu conheço essa sensação tão bem. É como quando seus vizinhos fazem tanta festa que você consegue ouvir do outro lado da rua. Passando para o ouvido médio, as coisas estão ficando barulhentas aqui. E essa deve ser a cóclea. A propósito, esse nome vem do grego para caracol, porque é bem isso com que ela se parece. É bastante molhado aqui, cheio de fluido e está ficando tempestuoso. O que são todos esses pelos fofos? Existem muitos deles. Estão me fazendo cócegas. Eles se movem e dobram e então a verdadeira magia acontece. As vibrações se transformam em impulsos nervosos aqui. Uhul! As coisas estão ficando loucas rapidamente por aqui. Estamos viajando pelo nervo auditivo. Próxima parada, o cérebro. Eu acho que preciso colocar meus óculos escuros. Está brilhante e cintilante aqui. Todas estas árvores parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. E se eu tocar nelas? Uau! É como um raio. Bem, estes são os meus amigos neurônios. Existem cerca de 100 bilhões deles, em torno do mesmo número de estrelas que há na Via Láctea. Você nasce com a maioria deles, mas à medida que vai envelhecendo, seu cérebro continua produzindo novos neurônios. Uau, isso foi brilhante! E de novo, os neurônios enviam algo entre 5 a 50 mensagens a cada segundo. Vou falar sobre isso mais tarde. Temos lugares para ir. Existem centenas de tipos de neurônios e 3 classes principais. Os neurônios sensoriais são como pequenos agentes de um serviço secreto. Eles coletam informações dos órgãos dos sentidos, como olhos e ouvidos, e as entregam ao sistema nervoso central. Estes aqui são neurônios motores. Eles são os grandes chefes do seu corpo. Eles obtêm informações de outros neurônios e as entregam aos músculos, órgãos e glândulas. Então, basicamente, eles lhe dizem o que fazer. Todo o resto são interneurônios. Eles coletam e recebem informações de outros neurônios. Essa ação nunca acaba. É como uma enorme fábrica de produtos químicos. Os neurônios trabalham tanto que produzem energia suficiente para acender uma lâmpada LED de baixa tensão. Vamos tentar? Sim! Eles conseguiram! As velocidades aqui são loucas, de até 400 km por hora, como nos carros esportivos. Mas vamos desacelerar um pouco. Quero saber o que acontece aqui. Bem-vindo ao telencéfalo, a maior parte do cérebro, ou cerca de 85% dele. Estou tão feliz que eu nunca faltei na aula de anatomia. A camada externa do telencéfalo é feita de massa cinzenta, o restante é núcleo de massa branca. O telencéfalo interpreta seus sentidos da visão, audição, paladar, olfato e tato. Você pode sentir emoções diferentes e aprender coisas novas graças a isso. Você sabia que seu cérebro tem capacidade de armazenamento ilimitada? Então, é para isso que servem todas essas dobras e ranhuras aqui. Tá, já chega do telencéfalo. O próximo destaque no itinerário hoje é o cerebelo, também conhecido como pequeno cérebro, muito menor que o telencéfalo, mas não menos importante, é claro. Cuidado, essa foi uma curva perigosa. Seu pequeno cérebro recebe informações dos sistemas sensoriais e medula espinhal e é responsável pelos movimentos motores. Então, graças a isso, você pode andar, sair, ter uma boa postura e até falar. Ele também ajuda na concentração e a manter as emoções sob controle. Isso muda de pessoa para pessoa, é claro. Você é calmo ou é fácil assustar você? Conte a gente na seção de comentários abaixo. Ainda temos lugares para ir, então vamos seguir em frente. Os neurônios aqui são de todas as formas e tamanhos, mas todos têm 3 partes básicas. Existe o corpo celular, a cauda longa chamada axônio e o dendrito, que se parece com galhos de árvores, se você aumentar o zoom. Os neurônios recebem a maior parte das suas informações graças aos dendritos. Vamos esperar aqui e assistir. Isso é a transmissão de informações em andamento. Um único neurônio não consegue fazer muito sozinho, então eles trabalham juntos como equipes. Eles falam em sua linguagem secreta de sinais elétricos e químicos. Você vê aquela pequena luz simplesmente se apagar? Nem todas as mensagens podem passar. Os neurônios aprendem a classificar o que é relevante ou irrelevante. E quando você faz algo repetidamente, e portanto o mesmo sinal é transmitido, a mensagem fica ainda mais rápida e é mais provável que ela atinja o objetivo. Mas a coisa que torna algumas partes do seu cérebro mais ativas é o amor. Ele ilumina uma ressonância magnética. Espera aí, acho que por causa de amor, perdemos nossa próxima parada. Vamos voltar um pouco. Não é o que estávamos procurando. É tão fácil se perder neste labirinto? Talvez esteja aqui?
Estamos procurando por algo realmente pequeno e em forma de amêndoa. Ahá! Conheçam a amígdala cerebelosa, pessoal. Ela está na nossa lista de coisas imperdíveis hoje, pois desempenha um papel super importante. Ela lida com suas emoções, com medo, tristeza e ajuda a manter o seu humor sob controle. E é como um álbum de recordações para suas lembranças de eventos e emoções. Ela as armazena para que você possa reconhecer coisas semelhantes no futuro. Tudo bem, o que vem a seguir? Esse deve ser o tronco encefálico. Ele é responsável pela comunicação entre o cérebro e o resto do seu corpo. E você também deve agradecer pelas coisas que ele faz automaticamente. Respirar, manter o coração batendo regularmente, digerir alimentos e outros itens básicos. O tronco encefálico está conectado diretamente à medula espinhal. Essa é a estrada central do seu sistema nervoso. O que é isso? Polícia de trânsito? Está correndo, seu polícia, eu juro. Todo mundo anda muito rápido aqui. Essa rodovia tem faixas que se deslocam em ambas as direções, levando mensagens de e para o cérebro. Ei, Carlos, onde você está indo? Você não está vendo aquela porta bem no seu caminho? Faça alguma coisa, cérebro. Você tem que enviar um sinal para os músculos dele. Tá, eu tenho que salvá-lo. Ao resgate! Ufa, consegui. Sou humano de novo. E esse telefone ainda está tocando. Há quanto tempo fiquei ausente? Só para você saber, parece que tudo isso aconteceu em 1 segundo. Uau! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai gostar. Então, pessoal, ah, tá. Ele já saiu da aula, o Vinícius? Só... O Vinícius está aqui ainda, né? Já dei print aqui no pessoal que estava presente, tá? Deixa eu ver se teve mais mensagens aqui. É só sobre o Vinícius mesmo. Então, pessoal, vocês viram aí tudo que a gente falou agora, né? Nessa forma rápida aí de percepção dos nervos, manda para o cérebro, do cérebro manda novamente para os órgãos motores, e a gente tem então esse sempre esse feedback da nossa parte sensitiva para a parte motora, passando pelo sistema nervoso central. E é engraçado, né, quando a gente vai vendo isso de forma lenta, e isso está acontecendo no nosso cérebro a todo momento e de forma muito rápida, né? Então, a gente vê, por exemplo, nesse vídeo aí, que ele mostra de forma mais didática, né, mais rápida, tudo que ocorre e tudo que a gente falou, lógico que ele não falou todos os nomes de nervos, e aí ele começou então a falar sobre essas sinapses, né, que são essas passagens então de um neurônio para o outro, que a gente vai ver na próxima aula, que possivelmente vai ser a aula que a gente vai ter também síncrona, tá? Quando a gente vai falar de neurônio, porque semana que vem, deixa eu só confirmar aqui, mas semana que vem a gente tem aula assíncrona e tá com uma atividade, não é isso? Sim, professor. Eu até gostaria de saber como que vai ser essa atividade, na verdade. Tá. Então eu vou interromper a gravação agora, tá? E aí a gente